partes, né? Nós temos raiz, que é o nódulo. O nódulo, você deve se lembrar, ele foi formado a partir da interação entre a bactéria e o meio radicular. Existe uma interação que é controlada a partir da interação com os a gente chama de fatores NOD. Esses fatores NOD são flavonoides que essa planta produz e que é um sinal que a bactéria entenda, entre aspas, onde a planta está e consiga se conectar com os pinos radiculares. Esses flavonoides são extremamente importantes e um pouco mais na frente a gente vai entender o papel deles em outra situação, né? Então essa interação ela depende da capacidade desses flavonoides produzidos para que a bactéria entenda que a planta está ali, ela vai filtrar pelo radicular e vai estimular que eles se superdesenvolvam e formem um nódulo. Primeiro fator, precisa de açúcar da folha para que a gente tenha capacidade dessa planta de converter o nitrogênio atmosférico e o nitrogênio assimilar, porque isso custa energia. Então a bactéria precisa sobreviver. E a sobrevivência ela consome energia da planta. Que é aquela clássica da simbiose. Lembra o que é uma simbiose? A simbiose é dois micro-organismos em interação onde os dois se beneficiam. A planta vai se beneficiar do nitrogênio que a bactéria está fornecendo. A bactéria usa a planta como estrutura de sobrevivência e, obviamente, ela consome parte do açúcar que essa planta está produzindo. Então, todo mundo está se beneficiando ali no sistema. Então, a primeira coisa que vem é a açúcar na folha. Então, uma planta com nível baixo de produção de açúcar de distribuição, a fixação é pior. Isso é básico. Posso usar um melhor inoculante que existe de mercado, uma melhor bactéria, ou uma melhor capacidade de sobrevivência da bactéria. Que isso não substitui a importância do status fisiológico da planta de produzir e receber açúcar. É o básico. Beleza. Esse açúcar chegou lá, ele vai ser metabolizado, né, uma atividade respiratória, para produzir ATP. A nitrogenase, que é essa estrutura aqui, ó, que é uma enzima importante, a mais importante da fixação biológica, ela consome a energia para conseguir converter nitrogênio atmosférico, que está aqui, tem nitrogênio assimilável para as plantas. 78% mais ou menos do ar que nós respiramos é nitrogênio atmosférico. Só que essa planta ainda não utiliza ele de forma in natura, né? Existe uma enzima que sob condições normais, no ambiente de pressão, converte ele de uma forma assimilável. Né? Essa enzima, ela contém molibdênio, existe um complexo ferredoxina, polimideglutaminol. Né? E essa ferredoxina é aquela mesma que existe lá como transportadores elétricos nas motociclos. Né? Então, o papel do ferro é extremamente importante também na fixação. Obviamente, a probabilidade de faltar molibdênio, a disponibilidade para o termossol é muito maior do que a probabilidade de faltar ferro. Mas esse ferro também é importante. Beleza. Quando a gente olha aqui, a gente sabe que ela gasta 16 ATP para cada nitrogênio fixado. Se a gente olha lá para aquela condinha nossa da assimilação de nitrato de arrônio, normalmente ela gastava para nitrato em torno de 12 ATP. Então o custo do nitrato é mais barato para a planta. Né? Obviamente, esse custo aqui para nós, que é o que interessa, é muito mais barato, porque a planta pudesse absorver nitrato. Beleza. Então esse nitrogênio aqui. A capacidade dessa nitrogenase de funcionar, ela depende da ausência de oxigênio no ambiente, ou no meio que ela está. Nós chamamos isso de anaerobiose, né? Então vai funcionar bem na ausência de oxigênio. Então é por isso que existe aqui, ó, uma leve hemoglobina, que é quem controla esse transporte da disponibilidade de oxigênio para o órgão. Com dois objetivos. Primeiro, manter a nitrogenase no meio anaeróbico. E o segundo, manter o oxigênio disponível para a atividade respiratória das bactérias.
Então por isso que a leghemoglobina é muito importante. E essa leghemoglobina, ela tá aqui nessa coloração mais vermelha, não é à toa, ela dá uma coloração avermelhada, rosa, cada vez mais efetiva, dependendo da intensidade que ela existe lá. Por isso que quando a gente vai lá e corta os lotes, eles precisam estar com a coloração rosa, isso é clássico. Beleza. Essa leghemoglobina é produzida a partir da cobalamina, que é uma vitamina B12, e contém cobalto. Então é por isso que o cobalto é importante na fixação. Porque ele garante que a leghemoglobina possa controlar a disponibilidade de oxigênio no nódulo para manter a atividade da nitrogenase. Então por isso que não se fala em fixação biológica sem dois elementos, cobalto e molibdênio no primeiro momento. E isso já existe recomendação da ICRA da década de 90, está falando de 30 anos atrás. Um pouco mais recente do que isso, se provou que o milho tem um papel muito importante na atividade das hidrogenases, que são enzimas importantes para fornecer prótons, para reciclar prótons ali no ambiente, ou no ambiente do nódulo, claro, né? Porque, tá vendo, a cada nitrogênio atmosférico daqui, 90 precisa entrar prótons, e as nitrogenases elas vão reciclando e adicionando esses prótons no sistema. E é por isso que o níquel no tempo foi provado que ele tem um papel importante na fixação biológica. Então, pelo menos se fala nesses três elementos clássicos, né? Dois que a gente já sabe que são essenciais, que é o níquel e o molibdênio. E um que é benéfico, né? Não tem outras funções provadas ainda na planta, que é o cobalto, que entra aqui. Olhando para a hidrogênio, a gente precisaria fazer um cabelo de ferro e enxofre, né? Essa estimação aqui da ferro, por exemplo. Mas obviamente a probabilidade de faltar os lúvios líquidos é muito maior do que a probabilidade de faltar ferro e enxofre. Beleza. Depois que o ciclo é produzido, esse hidrogênio é convertido, aqui no caso de soja, especificamente para ureídeos, e esses ureídeos são transportados lá para a parte aérea. É a forma que a soja utiliza para transportar esse hidrogênio da fixação para a parte aérea e entrega do ciclo. Então, essa lantorina e esse ácido alanolóico eles vão para a parte aérea para poder ser degradados lá. E nesse mecanismo aqui, ó, lá na folha, tem um papel importante do manganês, que é fundamental para a degradação de fosfóridos, contendo hidrogênio, outros ureídeos. E antes disso aqui, ó, as urinas, porque a gente fala da importância do molibdênio para degradar as urinas, o molibdênio ele entra novamente aqui, só que lá na folha, né? Se for necessário para degradar as urinas. Então o manganês também pode ter um efeito na capacidade que a planta tem de usar essa reserva ou essa forma de transporte de nitrogênio lá para a parte aérea, que vai ser degradado por lá.